Estimados alunos amantes do conhecimento, chegamos no último episódio da nossa série A Química da Água. Neste último capítulo, nós vamos entender algumas propriedades físico-químicas desta substância, como a geometria molecular, a tensão superficial, o comportamento anômalo da água e o seu calor específico. E, claro, relacionar todas essas propriedades com a vida, já que a água é uma das principais substâncias vitais do nosso planeta. A vida depende dela para surgir e se manter, e principalmente por causa dessas propriedades físico-químicas que nós iremos analisar neste vídeo. Vamos começar com a sua geometria molecular. Muito bem, se nós pegarmos moléculas constituídas de 2 ou 3 átomos, normalmente a sua geometria molecular tende a ser linear. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui o gás carbônico, o carbono ligado duplamente com 2 oxigênio, a sua geometria, sua conformação é linear. Por quê? Porque todos os elétrons de valência do carbono são compartilhados nas ligações químicas. Não existe pares de elétrons não compartilhados sobre o carbono, então a sua geometria torna-se molecular. Agora, no caso da água, nós temos o hidrogênio, nós temos o oxigênio e temos outro hidrogênio. Já vimos nos episódios anteriores que o oxigênio tem sobre si 2 pares de elétrons não compartilhados nessas ligações químicas. Observe, o oxigênio tem 6 elétrons de valência aqui, 6 elétrons no seu último nível energético, 2 dos quais são compartilhados com o hidrogênio em ligações químicas, e nós temos 2 pares de elétrons não compartilhados. Esses pares de elétrons vão formar uma nuvem eletrônica aqui em torno do átomo de oxigênio, e essa nuvem eletrônica ela possui a mesma carga elétrica, que é carga negativa. Então vai haver uma repulsão entre essas duas nuvens, fazendo com que as ligações entre oxigênio e hidrogênio seja avançada aqui, formando um ângulo. Então, o que vai acontecer? Essas nuvens eletrônicas vão empurrar essas ligações químicas, oxigênio e hidrogênio, e então nós vamos ter esta conformação geométrica na molécula de água, justamente por causa desses 2 pares de elétrons não compartilhados. E determinado, sabemos que este ângulo entre as duas ligações de hidrogênio aqui com oxigênio é de 104,2 graus. Então veja que eu separei essa figura aqui, essa imagem, observe aqui as duas nuvens eletrônicas causando uma repulsão entre elas e empurrando as ligações de hidrogênio, formando então as ligações entre o hidrogênio e o oxigênio, formando então esse ângulo de 104,2 graus. Esta estrutura geométrica, essa geometria molecular da água é fundamental para as suas propriedades físico-químicas, porque em virtude desta geometria, ela vai conseguir formar as suas ligações ponte de hidrogênio da maneira como formam e dar essas características, essas propriedades físico-químicas para a água, das quais permite ela ser esta substância tão importante para a vida surgir e se manter em virtude desta substância, a água. Muito bem, então agora vamos analisar outros aspectos, como o caso da tensão superficial. Claro, você está cansado de ouvir em toda essa série que a água é uma substância polar, ou seja, na sua estrutura nós temos polos elétricos, polos de cargas elétricas. Aqui sobre o hidrogênio, densidade de carga positiva, aqui também sobre esse hidrogênio, densidade de carga positiva, e sobre o oxigênio, a densidade de carga negativa. E isso aqui faz com que um monte de outras moléculas de água desenvolva, crie sobre si um tipo de interação intermolecular que nós denominamos de
ponte de hidrogênio. Essas ligações ponte de hidrogênio, comparando com as ligações metálicas, com as ligações iônica ou covalente, são interações fracas, sim, mas para a molécula de água lhe confere propriedades extremamente importantes, inclusive para ela ser essa substância vital que o nosso planeta possui. Aqui eu coloquei novamente o desenho, esses pontilhados em verde aqui representam essas interações, ligações de hidrogênio. Observe oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Então nós vamos ter essas pontes de hidrogênio e essas ligações ponte de hidrogênio explica, inclusive entre vários outros fatores que nós vamos ver, o elevado ponto de ebulição desta substância, da água, que é de 100 graus Celsius ao nível do mar. Ou seja, para nós rompermos essas ligações químicas, ponte de hidrogênio, e fazer com que a água saia do seu estado líquido para o seu estado gasoso, vapor, nós temos que injetar energia, uma energia considerável, comparando com outras substâncias que deveria ser parecido com a água. Entre elas, por exemplo, o gás metano. O gás metano nem é líquido à temperatura ambiente, é um gás. E a água, ela é um líquido que tem um ponto de ebulição bastante elevado e considerável, por causa exatamente dessas pontes de hidrogênio, essas ligações ponte de hidrogênio. E isso aqui lhe confere um aspecto interessante, que é uma alta tensão superficial. Quem nunca viu alguma imagem como essa aqui? Insetos ou objetos leves se flutuando sobre a superfície da água. Por que isso acontece? Acontece porque as moléculas da superfície da água, elas desenvolvem interações na horizontal e na vertical em um único sentido, porque aqui não tem outras moléculas de água para elas desenvolver essas interações intermoleculares. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que essas interações na horizontal aqui e essas que ela faz aqui para baixo, torna-se interações mais fortes, de uma intensidade maior, de maneira que para rompê-la, o peso, a força-peso desses insetos ou de alguns objetos leves não são suficientes para romper essa espécie de película que é criada aqui sobre a superfície da água. Então, essas ligações ponte de hidrogênio explica esta alta tensão superficial para a água. Alta considerando, eu repito, comparando com outras substâncias que deveria ter um comportamento parecido com a da água, ou pelo menos a água um comportamento como a delas. Então, por isso que eu falo uma tensão superficial bastante interessante e bastante elevada para a substância como a água. Um outro aspecto interessante em virtude dessas ligações ponte de hidrogênio é o comportamento anômalo da água. Vamos analisar esse comportamento anômalo da água. Em geral, todas as substâncias elas têm o seguinte comportamento. À medida que você aquece, aumenta a temperatura, o seu volume se expande. Então, observe aqui um sistema onde dentro nós temos um material e essas bolinhas representam as suas partículas. Aqui nós temos uma temperatura inicial e nós iremos aquecer este sistema de maneira que a temperatura final seja maior. Então, aqui nós temos a temperatura final e a temperatura final maior que a temperatura inicial. À medida que nós aquecemos esse sistema, as suas moléculas vão adquirir um grau de agitação maior e, por ter este grau, por consequência deste grau de agitação ser maior, ela vai se expandir adquirindo um volume maior. E este volume, o volume final, também é maior que o volume inicial. Haja vista da temperatura aumentar o grau de agitação, o aquecimento, aumentar o grau de agitação das moléculas. Bom, com a água, as coisas não funcionam bem assim.
Com a água é um pouquinho diferente, de maneira que a 4 graus Celsius, a água ela vai adquirir o seu menor volume possível. Ou seja, se eu tiver água no estado sólido, ou seja, vou ter o gelo aqui, e eu vou aquecer o gelo e ele vai se fundir, vai derreter, né? E nós vamos ter a água no estado líquido a 4 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Não vai haver uma expansão, não vai haver o aumento de volume de 0 graus até 4 graus Celsius, de maneira que vai acontecer o oposto, justamente o inverso. Aqui, este volume aqui é maior que este volume final. O volume inicial é maior que o volume final. Ou seja, o gelo ele tem um volume, uma densidade menor, lembra? Densidade é dado pela massa sobre volume. Então, como aqui o volume é maior, a densidade vai ser menor. A densidade do gelo é menor que a densidade da água em 4 graus Celsius. A água em 4 graus Celsius, ela adquire o menor volume possível que ela possa adquirir. E por que deste comportamento anômalo desta substância, a água? O que acontece é que no gelo, as moléculas de água efetuam em torno de 15% mais de ligações ponte de hidrogênio. E essas ligações químicas ponte de hidrogênio faz com que as moléculas de água se distanciem mais uma das outras. Então, no gelo, existem mais interações ponte de hidrogênio. No gelo, a água, cada molécula, como eu já havia dito em vídeos anteriores, ela efetua até 4 ligações de ponte de hidrogênio. Na água líquida, ela efetua 3 ligações ponte de hidrogênio. E claro, no vapor, as moléculas estão separadas uma da outra, então não vai efetuar nenhum tipo de ligação de hidrogênio. Como aqui tem mais ligações ponte de hidrogênio, as moléculas elas ficam mais espaçadas, distanciadas uma das outras. E à medida que vai aquecendo, o gelo vai se derretendo, parte dessas ligações químicas vão se rompendo e a água no estado líquido, as moléculas podem ficar mais próximas uma das outras, fazendo com que o seu volume diminua e a sua densidade aumente. Então, a água tem um comportamento anômalo, anormal a todas as demais substâncias. De 0 a 4 graus Celsius, o seu volume não vai aumentar, ou seja, é o oposto, ele vai diminuir justamente por causa dessas ligações ponte de hidrogênio. E isso aqui é interessante porque quem nunca viu esse tipo de imagem aqui? Gelo flutuando na água e vida marinha abaixo de camadas de gelo sobre rios, lagos e até nos polos da Terra, na Antártida ou então até no Polo Ártico. Então, por que isso acontece? Repito, acontece porque o gelo tem um volume maior e, por consequência, uma densidade menor, tá? Uma densidade menor que a densidade da água no estado líquido. Aqui, gelo. Então, a densidade do gelo ela é menor que a densidade da água líquida. Então, a água tem uma densidade maior, faz com que o gelo flutue e aí o gelo fique sobre a superfície da água e faz com que a vida surja e se mantém abaixo. Aqui, veja aqui essa imagem interessante. O homem pescando um peixe abaixo desta camada de gelo. Se a água não tivesse esse comportamento anormal, sabe o que aconteceria? Aconteceria que todo um lago iria se congelar, ou então todo o polo do planeta iria se congelar, e aí, claro, não daria para a vida persistir nesses ambientes aí. Esse é um comportamento interessante e que
permite esta característica, esta função importante para a vida no nosso planeta. E agora vamos ver então o calor específico da água, esta propriedade interessante também. Por fim, eu separei o calor específico da água para a gente analisar. O calor específico da água, representado por essa letra C minúscula, é de 1 caloria por grama grau Celsius. O que vem a ser esse calor específico? Esse calor específico é a quantidade de calor necessário que uma substância precisa para alterar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Por exemplo, vamos pegar aqui a água. 1 grama de água, aqui 1 grama de água, aqui a temperatura de 14,5 graus Celsius, aqui 15,5 graus Celsius. Para nós pegarmos a temperatura dessa 1 grama de água e aumentar em 1 grau Celsius, nós precisamos injetar energia nesta 1 grama de água. A quantidade de energia necessária é de 1 caloria. Então, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Isso é um valor consideravelmente alto se nós compararmos com outras substâncias. Observe, a acetona 0,52, a areia 0,2, o cobre 0,09, o etanol 0,59, o ferro 0,11 e assim sucessivamente. A gente observa isso aqui da seguinte maneira. Eu separei aqui uma imagem, vamos pegar aqui. Se você pegar um balde de água e deixá-lo exposto um dia todo sobre o sol, você vai ver que a água não vai ferver, ela não vai absorver tanta energia, a sua temperatura não vai alterar tão significativamente a ponto dela evoluir. Diferente desta outra imagem que observa sobre o asfalto num dia ensolarado, fritando-se um ovo. Por quê? Porque o calor específico aqui do asfalto é um calor específico bem menor que o da água. Isso faz com que o asfalto absorva muito rapidamente calor, absorva energia muito rapidamente. Já diferente da água, que tem um calor específico alto, faz com que ela absorve energia com muita dificuldade, de maneira que para ferver um balde de água é necessário muita, mas muita energia mesmo. E esse calor específico da água está relacionado a isso. Ela demora para absorver energia, mas em contrapartida, ela também demora para liberar esta energia. Observe o asfalto, quando o sol se põe, rapidamente ele já fica frio, ele fica fresco. Por quê? Assim como ele recebe o calor muito rapidamente, ele também libera esse calor muito rapidamente, semelhante à areia. Observe aqui, a areia nós temos um calor específico igual a 0,2, um calor específico bastante baixo. E isso aqui explica uma situação bastante interessante. Veja aqui, ó, se nós pegarmos esta imagem aqui, bom, essa imagem do deserto. Por que que nos desertos, durante o dia, a temperatura é elevadíssima? Porque o calor específico da areia é muito baixo, ele absorve este calor muito rapidamente e se aquece muito rapidamente. E, em contrapartida, à noite, no deserto, é extremamente frio. Por quê? Como o calor específico da areia é muito baixo, ele absorve rápido, mas também libera esta energia, este calor muito rapidamente, e então a temperatura cai bruscamente, o que não acontece com a água. Agora, por que isso? Exatamente por causa das ligações ponte de hidrogênio na água. Essas ligações ponte de hidrogênio, elas são ligações, como eu falei, considerando, né, relativamente alta. Para poder romper essas ligações aqui, é necessário uma quantidade de energia muito elevada. E quando essas ligações elas voltam a se formar,
a energia vai sendo liberada paulatinamente para o meio ambiente. Isso aqui é bastante interessante pelo seguinte, porque os oceanos, ele funciona como um termostato do planeta. O que é um termostato? É um regulador de temperatura. Se nós não tivéssemos esta abundância de água no nosso planeta, o que iria acontecer? O nosso planeta iria receber energia durante o dia do Sol, iria absorver muito rapidamente esta energia e durante a noite iria liberar essa energia rapidamente, assim como acontece nos desertos, e ter alterações muito bruscas de temperatura e, evidentemente, a vida da qual nós conhecemos não seria possível surgir e nem se manter em nosso planeta. Então, essa característica da água, esse calor, essa capacidade dela receber calor com muita dificuldade, mas liberar também com muita dificuldade, ou seja, libera aos poucos, faz que durante o dia nosso planeta receba este calor, ela absorva este calor e durante a noite ela libera este calor paulatinamente, mantendo o planeta num certo equilíbrio térmico. E aí faz com que a vida tenha condições de se manter como tem se mantido. Estimados alunos, amantes do conhecimento, esta foi a nossa série A Química da Água. Espero que você tenha crescido, aprendido muito e que seja útil para os seus estudos, a sua carreira estudantil, a sua carreira acadêmica e também para a sua vida como um todo. Um abraço e até as próximas séries.